Uhum. Fala pessoal, enquanto vocês vão entrando eu vou terminando só de preparar algumas coisas aqui. Eu desde já queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês nessa madrugada. Queria dizer também que eu tô com muita expectativa para hoje, creio que Deus vai tocar muito seu coração através dessa live. E por isso, desde já, eu queria pedir para que você fosse enviando essa live para os seus amigos, para os seus colegas, para que Deus possa tocar no coração dessas pessoas e que essa live possa chegar cada vez mais longe na vida de mais pessoas. Eu estou muito feliz com tudo aquilo que está acontecendo com a gente, com tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar que essa live vai te abençoar muito e ela vai tocar muito seu coração, amém? Mas é isso, já vai enviando essa live, já vai mandando para mais pessoas, de verdade, para que elas se sintam abençoadas também. A minha vontade, meu desejo é que Deus possa falar ao seu coração e que essa live possa te edificar, independente da quantidade de pessoas que estiverem aqui me escutando. Eu sempre vou estar aqui para pregar a palavra de Deus, e eu tenho isso no meu coração. Eu tenho que, independente da quantidade de pessoas, eu vou sempre continuar pregando o evangelho. Mas enfim, eu queria dizer, como eu disse, hoje eu tô muito feliz por tudo que tá acontecendo, por tudo que Deus está fazendo na minha vida. E eu tava até pensando hoje eu gravei até um story, postei até uma foto falando em relação a algumas coisas, mas eu tô muito, mas muito feliz com tudo, absolutamente com tudo que Deus está fazendo na minha vida. Eu creio que Deus ele irá nos levar em uma dimensão maior de entendimento, ele irá nos levar a uma dimensão maior de compreensão. Por isso eu queria pedir para que você abrisse o seu coração para receber aquilo que o Espírito Santo quer falar com você através dessa live, beleza? Então, vamos lá. Hoje eu estava... ontem a gente... Quero falar um pouco sobre ontem. Ontem a gente fez uma live como essa e as meninas não participaram, a Melissa e a Bia. Até mesmo eu acho que por causa do horário. Mas realmente a live de ontem também foi muito boa. Eu creio que Deus tocou no seu coração. Eu espero que Deus tenha te abençoado muito. E o desejo do meu coração é sempre estar aqui, é sempre continuar aqui, pregando a palavra de Deus e levando o evangelho cada vez mais longe. Eu já falei que eu não tenho dentro do meu coração divergência em relação a pessoas, porque eu acredito que o Espírito Santo ele irá me usar, ele irá falar com as pessoas, independente da quantidade que estiver aqui me escutando. Eu estou aqui sempre para passar a boa nova do Evangelho do jeito que Deus me chamou para fazer. Esse é um horário bem relativamente difícil para algumas pessoas entrarem, porém é um horário que alguns se assemelham de uma forma melhor. Então, por isso eu queria pedir. Hoje é dia do amigo, então aproveita, pega essa live e já manda pro seu amigo, presenteia ele com essa live, presenteia ele com as bênçãos do Senhor que será ministrado ao teu coração aqui, independente de quantas pessoas estiverem, sempre eu vou estar passando aquilo que Deus colocar no meu coração, amém? Em nome de Jesus eu tenho muita fé que Deus irá falar com você, então vamos lá. O que eu queria comentar hoje com vocês se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 10. Na verdade, Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 9. Diz assim: Alegre-te, jovem. Outra coisa que eu queria falar antes. O texto que a gente vai estudar hoje é para jovem. Isso aqui é especificamente dizendo que é para um público jovem. A Bíblia diz isso. Diz assim: A mocidade, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recria-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, Deus irá exigir conta de tudo isso que você escolher fazer. O que está dizendo aqui? Bom, a Bíblia aqui, ela fala pra gente precisamente no capítulo 11, versículo 9, diz assim: Alegre-te, jovem, na tua juventude. Ou seja, a Bíblia está ordenando, ela está dando um mandamento para que a gente seja feliz, exatamente isso, para que a gente seja
feliz. Só que tá dizendo, alegra-te jovem, recreia-se do teu coração. A Bíblia ainda diz o seguinte, ela especifica o seguinte, que a gente deve andar pelos caminhos que satisfazem o nosso coração, não os corações de Deus. Mas é o seguinte, se a Bíblia está dizendo que a gente pode ser feliz, que a gente deve alegrar o nosso coração com aquilo que satisfazem aos nossos desejos, significa que a gente pode viver tudo aquilo que a gente quer. Só que mais para frente ela vai dizer o seguinte, todas estas coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, você pode tomar o caminho que você quiser, você pode fazer tudo o que você quiser. Eu tava esses dias até comentando um pouco, discutindo um assunto bem polêmico com um dos jovens da minha igreja em relação se bebida é pecado. E uma das coisas que a gente atribuiu nesse diálogo é que é o seguinte, eu falei o seguinte, a Bíblia diz que absolutamente tudo é permitido, tudo. Mas ela diz também que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, nem tudo é agradável aos olhos de Deus que a gente faz. Algumas atitudes que a gente toma não agradam o coração de Deus. Só que isso é normal. Isso é para Deus, ele deixa. É por isso que existe o livre-arbítrio. É pra gente poder tomar as nossas atitudes, as nossas decisões conforme quer o nosso coração. Só que Deus, ele vai tomar contas. Aqui tá dizendo que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, quando chegar no juízo final, você vai ter que dar conta de tudo que você fez. É basicamente isso que a Bíblia está dizendo. Faça tudo que agrada ao teu coração, mas no final você vai ter que dar conta de tudo que você fez. Se você quer ser feliz, seja feliz, fazendo tudo aquilo que te agrada, vivendo aquilo que te agrada, mas você vai ter que dar conta disso. E esses dias para trás eu estava até comentando com o meu irmão. Eu gosto muito de relatar fatos da minha vida pessoal. Eu tava comentando com meu irmão e eu falei pra ele o seguinte: Levi, por mais que a gente vai fazer isso pra se divertir, tudo bem. Não é pecado se divertir. A gente vai fazer isso pra brincar e tal. É mais pra descontrair, pra se divertir. Só que eu não preciso buscar outras coisas pra me divertir, porque eu me divirto na presença de Deus. E divertindo na presença de Deus é relativamente em tudo, adorando, lendo a Bíblia, orando, em tudo você alegra o teu coração, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se buscar Deus faz parte da vontade dele, significa que tudo aquilo que a gente faz é agradável. Por que eu tô dizendo isso? Porque é o seguinte, antigamente eu achava que era muito chato ficar lendo a Bíblia, era muito chato orar, só que quando eu parei para viver aquilo que Deus queria para mim, aquilo também se tornou a minha vontade. Então é o seguinte, aqui tá dizendo, alegra-te jovem na juventude, recreia-se teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Você não precisa andar pelo evangelho, ninguém pode te obrigar a viver aquilo que Deus quer. É por isso que Deus ele não obriga ninguém a viver o evangelho. Você vive se você quiser. Você pode tomar os caminhos que você quiser para sua vida. Se você quiser tomar caminhos que não levam para o Senhor, você tem essa autonomia, você tem esse direito. Só que é o seguinte, no final você vai ter que dar conta de tudo aquilo que você fez. E aí você vai perceber que aquilo que você viveu não era a melhor coisa. Você vai ver que a vida que o mundo tem para oferecer não é a melhor coisa. Então, por mais que agora pareça chato viver aquilo que Deus quer para você, por mais que pareça chato para alguns jovens buscar Deus relativamente falando em ler a Bíblia, em orar, pode até parecer chato, mas quando você começa a ler, quando você começa a orar de uma forma alegre dentro do teu coração, aquilo se torna bom para você. É por isso que a presença de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porque quando a gente vive com o nosso coração estabelecido dentro do centro da vontade de Deus, aquilo que é bom para Ele, quando a gente agrada o coração dele, a gente agrada o nosso também, porque viver dentro da presença do Senhor não tem coisa melhor, gente. Falando de uma forma bem sincera e aberta, não tem coisa melhor. Por que eu digo isso? É porque é o seguinte, não sei se você vai conseguir me entender, mas a gente sabe que a vida que o mundo tem para nos oferecer é uma vida passageira, é uma vida momentânea, mas que não dura por muito tempo. E ontem eu falei um pouco sobre isso. Ontem eu fiz uma live surpresa e eu não iria fazer essa hoje, mas
como algumas pessoas pediram, eu creio que Deus irá usar para edificar o teu coração. E por isso eu queria dizer o seguinte: por mais que às vezes a gente não entenda o porquê daquilo que Deus quer para nossa vida, a gente só tem que viver com o nosso coração estabelecido no centro da vontade de Deus. É por isso que eu estou dizendo o seguinte: se você não tem força, se você não tem motivação, se você não tem dedicação até mesmo, e nem vontade, nem prazer em buscar Deus em relação à leitura e oração, se você não tem mais força, se você não tem mais ânimo para buscar Deus em leitura de Bíblia e em oração, significa que a sua alma, ela está fraca. Como assim, Davi? Vocês estão cansados de saber que é o seguinte: quando você alimenta a sua carne com as coisas daqui, o seu espírito enfraquece. E quando o seu espírito está enfraquecido, a essência de Deus não consegue tocar o seu coração de uma forma pura e sincera. É por isso que às vezes você chora na presença de Deus. É por isso que às vezes você se quebranta, sente o seu coração contrito na vontade de Deus. Mas alguns dias depois, alguns momentos depois, você fica abalado, fica triste. Porque a presença de Deus, ela só permanece no seu coração se você quiser e se você deixar. É por isso que eu tô aqui sempre pregando que eu não baseio a expectativa do meu coração em quantas pessoas vai entrar, em quantas pessoas estão me escutando, porque eu sei que exatamente as pessoas que estão aqui são as pessoas que o Espírito Santo quer ministrar o coração. Por que eu tô dizendo isso? É porque é o seguinte: para pra pensar comigo. Eu tô vivendo uma vida de oração, eu, Davi, isso aqui eu tô falando até mesmo, não é um exemplo, eu tô falando de verdade agora. Eu, Davi, tô vivendo uma vida de oração, uma vida de jejum. Essa semana eu tô fazendo um jejum, um propósito com Deus muito forte, de consagração, de santificação. E eu tô lendo a Bíblia, mas é muito, muito, muito mesmo. E se eu tô dedicando toda a minha vida pra viver em busca a Deus, por que Ele não vai me honrar aqui na live? É porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Os humanos, a humanidade, os homens aqui da Terra, eles tendem em permanecer com a atenção ligada aos números que estão aqui no canto. A quantidade de pessoas que vai entrar. Enquanto no mundo espiritual, enquanto Deus, ele atenta o coração dele para a pureza do meu coração. Eu não sei se você tá entendendo, mas é o seguinte: enquanto eu tô olhando quantas pessoas entram pra eu falar, Deus tá olhando pro meu coração. E se eu me concentrar em quantas pessoas tá entrando, eu não vou sentir a essência de Deus. E eu não consigo, se eu não tenho a essência, eu não consigo passar a essência pra você. É por isso que eu não fico ligando com quantas pessoas entram na live. Porque eu sei que exatamente tá aqui quem o Espírito Santo quer falar, quem o Espírito Santo quer ministrar. Eu não sei se você tá entendendo, mas é o seguinte: se eu tô vivendo uma vida de busca com Deus a todo tempo, Ele vai me usar exatamente pra falar com as pessoas que Ele quer. É por isso que eu não me preocupo. Entenda isso. Mano, isso é muito forte. Enquanto a humanidade, enquanto os homens estão ligando para números, Deus está olhando exatamente para a essência que permanece dentro do coração. Eu digo isso porque eu não consigo passar para você a boa nova do Evangelho, a palavra de Cristo, se no meu coração, na minha mente, na minha alma e no meu espírito tiver como prioridade os números e a quantidade de pessoas. Eu costumo usar um exemplo bem simples, um exemplo até mesmo bem conhecido, que fala sobre Abraão. Abraão, todos conhecem, sabem que ele foi pai de multidões. Abraão que deu início a toda geração do povo de Israel. Foi ele que deu início às tribos de Israel. Foi ele que deu início à descendência de Israel. E o povo de Israel só existiu por causa de Abraão, por causa da promessa que Deus deu a Abraão. Só que é o seguinte: antes de Abraão ser pai dessas multidões, ele foi um bom pai. É por isso que Deus mudou o nome dele. Abrão era o nome dele antes dele ser pai de multidões. É por isso que pai de multidões significa Abraão. E Abrão significa um bom pai. Davi, o que você está querendo dizer? Presta atenção, para essas 7 pessoas que estão aqui, eu quero dizer uma coisa muito importante agora, muito interessante. Presta bem atenção, olha para mim. Enquanto você se concentrar nas multidões, você nunca vai ser bom naquilo que você faz. Se você se concentrar na quantidade do público que
te vendo, você nunca vai conseguir passar uma mensagem boa. Você nunca vai conseguir passar relativamente uma mensagem boa. Então presta bem atenção. Enquanto o meu coração estiver se concentrando em multidões, na quantidade de pessoas que estiver me assistindo, eu não vou conseguir passar a verdade do evangelho. Eu tô aqui pra falar a verdade, eu tô aqui pra pregar a verdade. E eu não tô falando coisas que eu penso, que eu imagino, que eu crio. Eu tô falando aquilo que tá na Bíblia. É por isso que para você se tornar um pai de multidões, para você ser Abraão, você precisa ser Abrão, um bom pai. E tipo, eu não dependo da quantidade de pessoas que tá aqui para definir aquilo que tem dentro do meu coração. Porque eu estaria falando essas mesmas coisas, essas mesmas palavras para 40 mil pessoas ou para essas 7 que estão aqui. A mensagem de Deus, por mais que ela seja simples, ela é eficaz e ela entra dentro do coração de todos aqueles que estiverem dispostos a receber. Eu costumo dizer que é o seguinte: se você se sentiu atraído para estar aqui agora me escutando, significa que o Espírito Santo, ele atrai o seu coração de uma maneira mais pura e mais simples. E o Evangelho é isso. Viver o amor de Cristo é isso, é viver a verdade, é viver a pureza do Senhor, é viver aquilo que alegra o teu coração. É por isso que quando você se encontra dentro da vontade de Deus, aquilo alegra o teu coração. Porque você sabe que não há lugar melhor para estar do que estar com o seu coração baseado no centro da vontade de Deus. Então, querido, entenda isso. Não tem como você se concentrar na essência que é pura e eficaz se o seu coração estiver se concentrando na quantidade de pessoas, em números, em multidões. Seja bom naquilo que você faz antes de querer gente para te ouvir. Porque eu tenho certeza que se eu estiver conseguindo passar essa mensagem, se eu estiver conseguindo tocar o teu coração através do Espírito Santo com essa mensagem simples, significa que um dia eu vou estar falando para muitas e muitas e muitas pessoas. Por que você está dizendo isso, Davi? É porque é o seguinte: quando eu disponibilizo, quando eu estou disponível para fazer a vontade de Deus, para ser usado como ferramenta de cura na vida de alguém, Deus me levanta para muitas pessoas, porque muitas pessoas precisam ser curadas através de pessoas assim. Muitas pessoas precisam ser libertas, muitas pessoas precisam conhecer o amor, a verdade do evangelho através de vidas como a minha. Então, quando eu disponibilizo o meu coração e a minha alma, o meu espírito, a minha boca, enquanto eu estiver falando, enquanto eu tiver vontade e disposição para falar, Deus vai me usar cada vez mais. E eu fico pensando nisso. Vai ter um momento que eu vou tá falando pra muita gente. E tipo assim, eu vou lembrar desses momentos que tá aqui. Desses momentos que a gente viveu aqui. Porque é o seguinte: enquanto o meu coração estiver se concentrando em quantas pessoas vai entrar, eu não consigo sentir a essência do jeito que é pra eu sentir. Ou seja, se eu me concentrar em quantas pessoas entram na live, eu não consigo passar aquilo que Deus ministrou no meu coração. E se eu não tô passando, não tá adiantando nada eu tá aqui falando, e não tá adiantando nada você gastar seu tempo me escutando. É por isso que se você tá aqui me escutando até agora, significa que Deus tá conseguindo passar a mensagem do evangelho através de mim pro seu coração. E é exatamente isso que eu tô dizendo. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Se você permanecer, se você sentir que precisa permanecer com a graça do Espírito Santo dentro de você, Deus satisfará os desejos do teu coração. E quando você escolher viver aquilo que você quer viver, você vai saber que você quer viver o que Deus quer para tua vida. É por isso que você não tem sonhos. Quando você, de verdade, escuta isso que eu tô falando, isso é muito interessante. Enquanto você estiver vivendo aquilo que Deus quer que você viva, você não tem sonho, você não tem objetivo, você não tem meta, você não tem um lugar para chegar, porque você sabe que a sua vontade, o seu objetivo, o seu desejo é o desejo de Deus. Então você não fica trilhando caminhos para seguir. Você segue aquilo que Deus quer que você viva. Eu não sei se você entendeu, mas é exatamente, basicamente isso. Quando você vive
quando você coloca seu coração dentro do centro da vontade de Deus, você não quer viver outra coisa. Você não quer mais sonhar, você não quer mais estabelecer metas para sua vida, porque o que você está vivendo já é um sonho. Participar dos planos de Deus, seja para te usar como ferramenta de cura, como ferramenta de libertação, ser usado por Deus em todas as áreas, em todas as formas, de todas as formas, é a melhor coisa que você pode fazer. Por isso você não quer viver outra coisa, você só quer viver aquilo que Deus quer que você viva. Aí, peraí, que saiu. Peraí, isso. Pronto, eu acho que voltou. Então é o seguinte, presta bem atenção. Aí, pronto. É que tinha saído aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pronto. É que é o seguinte, gente. Davi, por que você tá falando tudo isso? Eu não tô entendendo. É o seguinte. Antigamente, eu tinha o Davi aqui. O Davi, eu. Eu sou uma pessoa que eu amo estudar a palavra de Deus. Eu amo tudo que tem aqui. Só que é o seguinte, preste bem atenção. Há um ano atrás, há 2 anos atrás, eu olhava pra Bíblia. Primeiro que me dava preguiça de ler. Eu não gostava de ler, porque eu achava chato ficar lendo aquilo tudo. E tipo assim, presta bem atenção nisso, eu queria até mesmo usar isso pra ministrar o teu coração. Eu não gostava de ler a Bíblia, porque eu achava muito chato, eu achava muito grande. O que ia adiantar eu ler a Bíblia se eu não ia conseguir lembrar de tudo? É muita coisa pra eu decorar, eu já pensei isso, é muita coisa pra eu ficar decorando. Então, eu não gostava de ler. Só que, quando eu comecei a ler a Bíblia de uma forma... Quando eu mudei o meu campo de visão pra ler a Bíblia de uma forma mais... de uma forma mais vivenciada. Como assim? Eu tô querendo dizer que é o seguinte. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver que algumas coisas que eu vivia na minha vida cotidiana, a Bíblia já dizia o porquê que eu tava vivendo aquilo. Ou seja, eu tava vivendo coisas na minha vida e eu comecei a encontrar a resposta daquilo que eu não entendia na Bíblia. Então, quando eu olhei pra Bíblia e comecei a ler e continuei lendo, aquilo foi tocando no meu coração de uma forma tão grande que eu comecei a encontrar resposta dos meus problemas, soluções para as minhas adversidades na Bíblia. É por isso que é importante você manter uma vida de leitura com Deus. Eu tô te falando o porquê que é importante. É porque é o seguinte, a Bíblia diz assim, que na Bíblia, a palavra do Senhor, ela contém as palavras da vida eterna. E a Bíblia também diz que não adianta nada você ler a Bíblia, você estudar a Bíblia e não guardar as palavras dele no seu coração. Ou seja, não adianta nada ler se você não for praticar aquilo que a Bíblia está dizendo. E é o seguinte, se você não tiver vontade de ler, se você não se sentir bem lendo, tipo assim, se o seu coração não estiver se agradando de ler a Bíblia, se você não estiver se sentindo alegre em ler a Bíblia, não tá adiantando nada você ler, você só tá gastando seu tempo. É por isso que eu não lia, porque é o seguinte, eu pensava o seguinte, toda vez que eu começava a ler, que eu pensava em querer ler, eu pensava o seguinte, presta atenção, Davi, se você não gosta, se aquilo não tá te ajudando, se aquilo não tá acrescentando em nada na sua vida, por que você vai ler? Não tá te ajudando em nada ler a Bíblia. Pra que você vai ler então? Exatamente, eu pensava exatamente desse jeito, que eu só gastava o meu tempo lendo e não entendia nada. Só que é o seguinte, Deus ele falou algo ao meu coração. Quando a gente lê com os olhos naturais, quando a gente lê aos olhos físicos, caramba, Deus acabou de me revelar algo muito forte. Se você crê em palavra revelada, escuta isso. Deus acabou de falar algo muito forte no meu coração. Enquanto você lê com seus olhos naturais, enquanto você lê a Bíblia com seus olhos físicos, você não vai entender nada. Porque a Bíblia é um livro sagrado. E aquilo que é sagrado significa que vem de algo espiritual. Você precisa ler com seus olhos espirituais. Você precisa abrir o seu coração para sentir aquilo que vem do céu, aquilo que é espiritual, não aquilo que vem da terra. Ontem eu falei isso, a gente não veio daqui da terra e a gente não tá indo para esse mundo, para a terra.
O nosso lugar é o céu. A origem, o primeiro homem foi criado do céu. Ou seja, o nosso lugar para onde a gente está indo é o céu. Da onde que a gente veio, Davi? Do céu. Como assim? Isso é meio confuso de entender, mas é o seguinte. Se a gente só tá vivo por causa que primeiro teve que existir um homem para dar linhagem à descendência, significa que esse homem veio do céu. Então significa que o lugar da nossa origem verdadeira, o ponto de partida, o primeiro nascimento do homem veio do céu. Ou seja, o nosso nascimento vem do céu e a nossa morte aqui nesse mundo resulta em ir pro céu. O nosso lugar não é aqui. Quando você entende que isso daqui é um plano passageiro do Espírito Santo, enquanto você entende que aqui Deus está te forjando, está moldando o seu caráter, está colocando os princípios dele dentro do seu coração, você alcança o seu green card, você alcança seu passaporte para poder passar para o céu, você alcança o seu ticket para ir para o céu. É por isso que a salvação ela é de graça. Mas o galardão não. A luta, o sofrimento, as dificuldades, aquilo que acontece para te provar, as dores, as suas dores. Escuta isso, presta bem atenção. Muitas pessoas, eu quero dizer 5 pessoas que estão aqui me escutando, gostam muito de anotar algumas coisas que eu falo, algumas frases que eu falo. E para os que estão anotando, para os que gostam de anotar, anota isso que eu estou dizendo agora, presta atenção. A sua dor, ela não vem pra te provar. Ela não vem pra... não, na verdade, a sua dor ela não vem pra te derrubar. Ela não vem pra te testar, pra falar a verdade. O que você tá falando, Davi? É exatamente isso. A sua dor ela não vem pra te provar. Ela vem pra crescer com você. Como assim? É porque é o seguinte, preste bem atenção. Quando você tem dentro do seu coração a consciência de que tudo aquilo que acontece com você é pra você tomar como disciplina, porque é isso que a Bíblia manda. A Bíblia manda a gente tomar todas as dificuldades da vida como disciplina. Como assim? É isso aqui, ó. Quando vir um problema, eu vou lidar com ele de uma forma diferente. É por isso que... Presta bem atenção, isso é muito forte. Algumas pessoas já me perguntaram como é que eu faço pra lidar com os meus problemas, porque eu pareço que algumas pessoas que me veem, principalmente no Instagram, que não me conhecem, pensam que eu não tenho problema, pensam que eu oro, que eu busco a Deus e os meus problemas são resolvidos. Na maioria das vezes é assim que acontece, mas nem sempre na vida de todo mundo é assim. Se você quer vencer problemas, se você quer vencer algo que tá te... Por que você tá dizendo isso, Davi? Não faz sentido. Faz sentido quando você entende da seguinte forma. Presta atenção. Se você tá querendo vencer algo que tá te dominando, algo que tá te fazendo parar no seu dia a dia, às vezes pode ser falta de vontade, falta de motivação, falta de dedicação a buscar a Deus. Se você quer vencer isso, você precisa, literalmente, se esconder dentro da vontade do Espírito Santo. Como assim, Davi? Você quer saber como é que faz pra orar? Ora, que você vai saber. Eu tô tentando orar, gente, até quando eu não tenho mais nada pra falar. Na minha mente, porque eu sempre tenho algo pra falar, eu sempre tenho algo pra pedir a Deus, eu sempre tenho algo pra agradecer. Eu sempre tenho algo pra clamar diante da presença de Deus. E quando eu entendo que é necessário a oração na minha vida, eu não consigo ficar sem ela. É muito importante isso, preste bem atenção. Se você quer vencer algo, se você quer se libertar de alguma coisa que tá te travando, que tá te prendendo, alguma coisa que tá esfriando a sua fé, que tá te fazendo ficar fraco, a cada dia você precisa entrar com o seu coração dentro da vontade do Espírito Santo. Por que só Deus traz esse enchimento sobrenatural, Davi? É porque é o seguinte, presta atenção. Você acredita, você crê que Satanás conhece os planos de Deus para sua vida? Você acredita nisso? Porque é o seguinte, não faz sentido. Se Satanás conhecer os planos de Deus para sua vida, para começar que você não estaria vivo, desculpa te falar isso, mas se ele soubesse tudo que Deus
pretende fazer na sua vida, você não estaria vivo, porque ele daria um jeito de te matar, para que esses planos não acontecessem. Então, conforme Deus vai fazendo algo na tua vida, ele vai prestando atenção. Eu costumo dizer que é o seguinte: não, Satanás não conhece aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O que está dizendo? Eu estou falando que Satanás ele não prevê o futuro assim como Deus. Ele não conhece o seu futuro. Ele conhece o seu presente e o seu passado, mas o futuro ele não conhece. E aí, é o seguinte: quando ele vê que tem algo acontecendo na tua vida de bom, ele se empenha mais para te derrubar. Eu costumo dizer que ele não conhece o futuro, mas ele é muito atencioso, ele presta muita atenção nos detalhes. Então, quando ele vê que é o seguinte: Deus te abençoa de uma forma com que ele não abençoa as outras pessoas, aí ele vai, já presta atenção e fala e pensa com ele: eu preciso dar um jeito de acabar com a vida dele. Porque é o seguinte, gente, hoje eu falei isso, assim que eu acordei, eu gosto sempre de ter os meus momentos com Deus em horas bem relativas, em horas bem desfavoráveis. Então, tipo assim, quando eu acordo, eu já vou ler a Bíblia. Depois que eu almoço, eu gosto de passar o meu dia com Deus. Então, eu divido por etapas, eu divido por processos mesmo. Então, eu leio um pouco a Bíblia quando eu acordo, aí eu passo um pouco de tempo, depois eu leio de novo, eu vou ver alguma mensagem no Instagram, alguma pregação, depois eu leio de novo, e o tempo todo, depois que eu oro, eu já vou orar. Depois que eu leio a Bíblia, eu já vou orar. Então, eu leio a Bíblia e oro, leio a Bíblia e oro. Isso é o tempo todo do meu dia, o tempo todo eu dedico a minha vida para Deus. Eu falei isso ontem. Se Deus, presta bem atenção nisso que eu tô falando, gente, de verdade, olha pra mim. Se Deus dedicou a vida dele por amor a minha, eu vou dedicar a minha por amor a ele. Exatamente o que eu falei ontem. Se as batidas do coração do Senhor parou por causa do meu, eu vou dedicar todas as batidas do meu coração por amor ao Senhor, pela vida dele. Eu quero viver aquilo que ele quer que eu viva. É por isso que eu quero sempre ter a concepção de que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas basicamente tudo na minha vida, todas as fontes, todas as bases, eu quero basear no centro da vontade de Deus. Davi, de verdade, eu não entendi o que você falou agora. Sabe o que eu tô dizendo? É que é o seguinte, presta bem atenção. O carro que eu quero comprar, gente, falando agora até mesmo, como sempre, me abrindo um pouco com vocês. Isso é muito forte. Presta atenção. O carro que eu quero comprar, o carro dos meus sonhos, o carro que eu luto, que eu quero trabalhar para ter um dia, é um Aston Martin. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse carro ele custa mais ou menos 2.700.000. E algum tempo atrás eu olhava para isso e via como uma meta. Há 1 ou 2 anos atrás eu olhava e falava assim: caramba, é muito caro e por isso é um sonho. Tipo, Levi, me lembra de falar sobre sonhos outro dia. Mas é o seguinte, presta bem atenção. Gente, era impossível pra mim um dia comprar um carro desse de 2 milhões de reais. Pra mim era algo impossível algum tempo atrás. Eu olhava e falava assim: esse é o meu sonho. É por isso que sonho tem essa definição. Sonho é aquilo que não tá acessível diante de você simplesmente de uma forma fácil. Não é facilmente ter um carro desse. Por isso é sonho pra mim. E basicamente pra mim eu não tenho uma família que é multibilionária. Eu não sou rico, gente, assim, entendeu? Eu não tenho dinheiro assim suficiente pra comprar um carro desse simplesmente fácil. Só que eu comecei a pensar o seguinte, presta bem atenção. Eu sou um homem que, eu falei agorinha, todas as bases, todas as áreas da minha vida, eu quero que Deus esteja nela em todas. Então é o seguinte,
a esposa, a minha esposa, a mulher que eu quero casar, a mulher que eu quero ter do meu lado pro resto da minha vida, eu baseio todas as minhas áreas no Senhor. Ou seja, até a minha esposa, a mulher que eu vou casar, a mãe dos meus filhos, eu quero que no mínimo ela seja mais focada na presença de Deus do que eu. Como assim? Eu quero uma pessoa que ame a presença de Deus mais do que eu. Eu quero alguém pra minha vida que busque a Deus muito mais do que eu. E olha que isso é difícil. Não é me gabando, não é com toda humildade. Eu busco muito a Deus, mas é muito a Deus. Só que eu quero alguém que, se não estiver no meu nível, esteja um pouco acima. Eu quero alguém que busque a Deus a todo tempo, sabe? Que não desperdice tempo com as coisas desse mundo, mas que se concentre na vontade do Espírito Santo. Do mesmo jeito, é isso, é o sonho, é o meu sonho no carro. Presta atenção, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Gente, se eu quero um carro que custa 2 milhões e pouco, significa que as peças dele não são baratas também. Porque é a junção das peças que formam esse carro. Então, se estragar alguma coisa e eu precisar pagar... Gente, o Google parou a minha live. O Google tá querendo parar a minha live. Mas já voltou aqui. Não vai conseguir não, Satanás. O diabo tá pensando que consegue me parar, gente. Consegue não, filho. Homem de Deus igual eu? Nunca. Profetão igual eu? Nunca. Mas enfim, igual eu tava dizendo, continuando, falando do sonho. É o seguinte, presta bem atenção. Se o meu carro, o carro que eu tô querendo, ele custa 2 milhões e pouco. Se Deus mandar eu fazer uma viagem missionária com ele, se Deus me mandar ir num bairro muito carente, num bairro onde não tem estrada, não tem asfalto e seja pura terra, cheio de buraco, basicamente eu vou estragar o carro todinho. Então, não faz sentido eu ter um carro desse se eu quero ser usado por Deus. E presta atenção, se o maior sonho da minha vida é ter esse carro, e esse carro custa 2 milhões de reais, quando eu quero viver a vontade de Deus, gente, os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas metas, elas não fazem sentido. Tipo assim, não faz sentido eu querer um carro desse se Deus me mandar ir pra um lugar, esse carro vai estragar todinho, entendeu? Então não faz sentido quando você começa a viver baseando a sua vida na vontade de Deus, os seus sonhos e as suas metas não fazem nem sentido. É por isso que o maior desejo da minha vida, é por isso que o maior sonho da minha vida é viver os sonhos de Deus pra mim, é viver as vontades de Deus pra mim. Porque eu sei que elas são boas, é por isso que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Porque a sua vontade, aquilo que você quer, não faz sentido. Pode fazer sentido aos olhos humanos. O carro que eu quero ter, ele é muito bonito, depois vocês pesquisam. É um carro muito, mas é muito bonito. Tipo, atrás dele assim, os faróis dele desenhados. Eu tenho a imagem dele certinha na minha cabeça. Ele é muito bonito. Só que pra mim, pro Davi. Só que, e se não for da vontade de Deus me ver com um carro desse? Porque um carro desse vai me gerar fama. Quando eu comprar, os meus amigos vão olhar e vão falar assim: caramba, o Davi entendeu? Eu vou ganhar alguns critérios, algumas vantagens quando eu ter esse carro. Só que eu vou ganhar alguns critérios, algumas vantagens aqui na terra. Não vai ser no céu. Porque Deus, ele só olha o coração. Deus, ele não olha aquilo que você tem como os seus bens materiais. Deus, ele não olha os seus bens materiais, ele só olha o coração. Então, por mais que eu queira ter um carro muito caro, se não for da vontade de Deus, não vale a pena. Porque eu não sou daqui. Então eu não preciso acumular tesouros, eu não preciso acumular sonhos, eu não preciso conquistar metas e objetivos aqui. Eu não sou daqui. Eu não vou usar aqui. Eu não vou aproveitar aquilo que eu conquistar durante muito tempo. Então não vale a pena. É por isso que não tem jeito.
A melhor coisa é viver a vontade de Deus para sua vida, porque ela é boa, ela é perfeita, exatamente por isso. Porque tudo faz sentido quando você vive a vontade de Deus. Eu queria que você entendesse um pouco disso. Amanhã a gente vai estar falando em relação a abrir mão de sonhos. E eu creio que o Espírito Santo, ele quer ministrar isso ao seu coração. É isso que ele está dizendo para mim. Davi, enquanto os seus sonhos, enquanto as suas metas, enquanto os seus objetivos forem prioridades para a sua vida, você não vai viver aquilo que eu quero para você. Exatamente por isso que o meu sonho é viver a vontade de Deus. Eu quero sempre ser usado por Deus. Hoje eu falei para muitas pessoas o quanto eu tô feliz. Hoje eu tô muito feliz. Porque eu tô vivendo a vontade de Deus. Eu tô vivendo aquilo que Deus me chamou para viver. E isso é algo que para mim não tem preço. Viver a vontade do Senhor para mim não tem preço. É a melhor coisa que eu posso conquistar. É a melhor coisa que eu posso ter na minha vida. É permanecer com a vontade de Deus no meu coração. Por mais que os seus sonhos, por mais que as suas metas, por mais que os seus objetivos. E outra coisa, presta atenção, eu não tô dando uma palavra de motivação, eu não tô dando uma palavra de inspiração, de força de vontade, não. Eu tô falando aquilo que é a mais pura e sincera verdade. Se você quer viver algo bom realmente, você precisa viver a vontade de Deus. Porque somente a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe aquilo que é melhor para você, o melhor caminho que você deve trilhar, as melhores escolhas que você deve tomar, as decisões certas nos momentos certos que você deve tomar. Eu não sei se eu tô conseguindo passar aquilo que Deus tá colocando no meu coração, mas eu espero que a gente continue sempre buscando a face do Senhor a todo tempo. Porque, como eu disse, não tem nada melhor do que estar com o seu coração. Aí, voltou. Não tem como estar com o seu coração dentro da vontade de Deus. Por isso eu queria declarar isso sobre a tua vida. Que você viva os melhores dias da sua vida dentro da presença do Senhor. Que a paz do Espírito Santo reine no seu coração e te faça viver os melhores momentos da sua vida dentro da vontade do Senhor. Eu queria dizer que eu tô com muita expectativa, como eu disse, eu tô com muita inspiração, tô com muita fé para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. E eu espero que o Espírito Santo fale a você através da minha vida em cada live dessa. Gente, uma coisa que eu queria compartilhar pra vocês é que é o seguinte. Esse copo é da minha avó. E o pessoal tava jogando dominó aqui na minha casa. Então eu fui lá, aproveitei e peguei esse copo. Porque não tem condição de eu ficar indo toda hora lá e bebendo água, né? Senão não tem como fazer a live. Então eu peguei um copo dela, trouxe pra cá e aí eu tô bebendo água aqui. Mas enfim, eu só queria dizer isso, eu só queria compartilhar isso que Deus colocou no meu coração. Mas é isso. Sabe, tipo... eu fico parando pra pensar. Tem muita gente que sofre, tem muita gente que fica triste, tem muita gente que se abala e não entende o motivo. É por isso que eu queria dizer o seguinte: quando você estiver triste, quando você estiver solitário, quando você estiver sozinho, para pra pensar se você tá vivendo a vontade de Deus. Porque quando você tá vivendo a vontade de Deus e surge um problema, aquele problema nunca é pra te derrubar. Sempre é pra te promover. Entenda isso de verdade. Os problemas que surgem na nossa vida quando estamos caminhando com Deus não é pra nos derrubar, mas é pra nos levantar pra algo muito maior. De verdade, eu queria apenas declarar isso pro seu coração e, como eu disse, que a paz do Espírito Santo reine dentro de você. Que você seja tocado com essas palavras, porque não sou eu que estou dizendo. Não é o Davi, não é naquilo que o Davi fala, mas é naquilo que o Deus dele faz na sua vida.
E eu tenho fé, eu creio que Deus vai me usar cada vez mais para ministrar ao teu coração as palavras que procedem da vida eterna. Que o Senhor esteja com você, te guiando, te guardando nesses dias, porque realmente o corpo de Cristo, a igreja, no mundo inteiro não tem vivido momentos fáceis. A gente não tem passado por um momento fácil. Agora é o fim dos tempos. O diabo está se empenhando muito para nos fazer cair, para nos derrubar. Então, realmente não está sendo fácil. Mas o Senhor é com a gente e a vitória é do povo do Senhor. Nada pode abalar, nada pode tirar a atenção, nada pode tirar o foco daqueles que baseiam a expectativa do coração na presença de Deus. Então, eu só queria dizer isso mesmo para vocês. Espero que amanhã a gente esteja aqui. Amanhã é terça, não sei se vai ter como, mas se der, a gente vai fazer amanhã de novo uma live como essa, talvez um pouco mais cedo. Mas é isso. Espero que Deus possa te abençoar, possa te guardar em tudo que você for fazer. E é isso. Um beijo e até a próxima, gente.